Meus amigos, minhas amigas, nossa atração especial do dia de hoje é a presença dos nossos companheiros João Donha e Newton de Meira Albach, que vão falar sobre a importância dos estudos nas casas espíritas e como fazer para frequentar estes cursos. Por que que os espíritas enfatizam tanto essa necessidade de se estudar? E depois, no quadro do Espiritismo, respondem: será que a frequência, a ida, a visita aos túmulos nos cemitérios ajuda em alguma coisa as almas dos chamados mortos, os desencarnados? E os milagres existem? Então, com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Bem, meus amigos, nós hoje temos aqui no quadro Entrevistas a presença dos nossos companheiros João Donha, Newton de Meira Albach, do Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba, no Paraná. E nós vamos aqui bater um papinho a respeito dos estudos nas casas espíritas. O João Donha e o Newton de Meira Albach são frequentadores do Luz Eterna, pertencem ao departamento editorial da casa, palestrantes, entre outras muitas atividades. João Donha, a primeira pergunta para você. Antes de mais nada, as nossas boas-vindas. Não por acaso os espíritas aqui no Brasil constituem, segundo o censo de 2010, o segmento religioso com maior grau de instrução. 31,5% dos espíritas possuem cursos superiores, somente 1,8% não tem nenhuma escolaridade. E os espíritas são sempre incentivados a estudar, a ler bastante. Por que essa necessidade? Olá, Wilson. Olá, amigos que nos assistem. Esse fato, essa estatística, ela permite várias abordagens. Nós poderíamos começar inicialmente pensando no seguinte: o Espiritismo surgiu numa época em que começava a se valorizar bastante a comunicação, e ele surgiu como decorrência da comunicação. A comunicação é básica no Espiritismo, porque ele surgiu de uma comunicação intermundos, uma comunicação entre os vivos e os chamados mortos. E a comunicação, ela se dá num espaço que nós chamamos assim de intersubjetivo, né, onde se encontram as subjetividades. Logicamente, então, ela depende do discurso formal. E o discurso formal requer o conhecimento. Então, o espírita, quando ele se inicia na doutrina espírita, ele já se inicia dando uma ênfase muito grande ao conhecimento metodicamente estruturado, digamos assim, ao conhecimento formalizado. E na sua ansiedade de buscar esse conhecimento é que ele acaba aumentando a sua escolaridade, a sua visão de mundo. Não é à toa que o trabalho sociológico mais completo sobre o Espiritismo, que foi feito por Aubray e Laplantine, da Universidade de Lyon II, se chama A Mesa, o Livro e os Espíritos. A mesa deu origem lá, começou com as mesas girantes, mas a mesa acaba sendo um objeto característico da inteligência humana, porque ao mesmo tempo que é o local em que se faz a alimentação, também é onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas confabulam, e é a bancada onde você faz pesquisas e onde também você estuda, coloca os livros, coloca o computador. Pois bem, e o livro, como surgimento da doutrina espírita, né, como decorrência
dessa reunião em torno da mesa, surgiu o livro que deu origem à doutrina espírita. Então ela já surgiu num caminho bibliográfico de busca de conhecimento. Se nós fôssemos fazer uma simbologia aí, apenas antropológica, né, nós veríamos o quê? Uma substituição na questão da religiosidade do altar pela mesa, do inconsciente pelo consciente, do discurso informal ou da busca informal, do conhecimento informal para o conhecimento racional. Dentro desse aspecto geral da comunicação. A comunicação consigo mesmo, a comunicação com o próximo, a comunicação com os espíritos e até a comunicação com Deus acaba sendo não só uma comunicação no sentido ou no caminho da oração, da adoração, da submissão, mas também do conhecimento da criação divina, que vai ampliar os meios de conhecimento divino e, consequentemente, de relacionamento com Deus, com o próximo, com os espíritos. Daí, isso leva, acho que, os espíritos a terem essa ansiedade em relação ao conhecimento, que faz com que procurem aumentar a sua escolaridade. É comum aqui, no meio espírita, a gente encontrar as pessoas com mais de uma faculdade. A pessoa chega aqui, às vezes, tendo abandonado a escola no 2º grau para poder sobreviver e tal, e é tão desafiada para ampliar o seu horizonte de conhecimentos que ela acaba voltando à escola para retirar, para fazer uma faculdade, ou se ela já tem uma faculdade, ela acaba pedindo aproveitamento de curso para fazer outra. Aí, isso, claro, acaba se refletindo nessas estatísticas. Muito bem. O Newton, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, está completando esse ano 35 anos, né? Nascido em Porto Alegre, embora a Federação Espírita Brasileira só tenha implantado 4 anos depois. E se espalhou pelo país todo. O COEM, o curso de orientação e educação mediúnica, nascido aqui, na casa de vocês, no Luz Eterna, né? É mais antigo. Surgiu quando e como? Inspirado em quê? O COEM surgiu de uma necessidade do meio espírita ter um programa doutrinário espírita, né? Que na época fazia muita falta, né? Nós somos do tempo ainda em que não se fazia estudo no centro espírita, né? Eram sessões mediúnicas, né? O trabalho de passe, uma leitura de uma página do Evangelho e ficava-se nisso, né? Então o COEM, em observação das práticas mediúnicas, muitas vezes não condizentes com o espiritismo, né, levaram-nos a criar um programa que fosse, então, capaz de atender às sugestões contidas no Livro dos Médiuns. Daí o seu surgimento, né. Isso aconteceu em 1970, né, aqui no Luz Eterna, quando todos os trabalhos da casa foram suspensos, né, permanecendo apenas a atividade da infância, da mocidade, o trabalho de passe com palestras, né? E para que após o COEM se começasse então uma prática espírita, né, condizente com os padrões doutrinários. Uma outra perguntinha aqui para o nosso companheiro João Donha. Hoje, Donha, a tecnologia à disposição, né, da didática, a serviço da didática, e de outro lado a necessidade de substituir aquele monitor que a gente conhecia dos cursos, né, antigamente, dessa época aí que o Newton citou, por uma espécie de um facilitador, né, aquele indivíduo que faça o meio de campo, que não seja uma mera transferência de conteúdos, mas também de estímulo à pesquisa, à interatividade, que busca uma espécie de contextualização do conhecimento espírita aos dias de hoje, às nossas realidades de 3º milênio. Desculpe, a pergunta é o seguinte: a metodologia de aplicação de cursos como o COEM, como o ESD, como o PBDE, Programa Básico de Doutrina Espírita, como o GED, né, Grupo de Estudos de Doutrina Espírita, essa metodologia ainda é válida hoje ou está superada? Desde que foi elaborado o COEM, durante a sua elaboração, no final da década de 60, começo da década de 70, já havia na sua estrutura uma comissão pedagógica. Essa comissão pedagógica, ela tinha a princípio a responsabilidade de pesquisar, adaptar e aperfeiçoar os métodos de ensino, os métodos de aprendizado.
Então, o Coen já, por exemplo, o Coen, o PBDE e esses outros programas, eles já começaram usando técnicas variadas, além da expositiva, além do monitor, várias técnicas de dinâmica de grupo. E com o tempo, como o espírita ele tem aquela visão de busca de conhecimento a que eu me referi, que faz com que ele fique ligado no mundo e na sua época, foi agregando as novas conquistas tecnológicas. Então, passou do projetor de slide, da transparência, para o data show, para o computador, para a internet. Então, há uma evolução e uma constante utilização das variadas técnicas de transmissão do conhecimento. A espinha dorsal dos cursos em geral, fica sendo, claro, aquela organização metódica dos temas, de maneira a passar do mais genérico para o mais específico, ou do mais simples para o mais complexo. No caso do Coen, tem as duas outras sacadas que formam a espinha dorsal, que é o exercício prático também, partindo de exercícios simples para complexos. Então, ao invés da pessoa ser lançada numa sessão de 60, 90 minutos, começa com exercícios de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e gradativamente vai aumentando tanto em duração como em complexidade, na inserção de novas atividades no grupo. E a outra sacada final, que é a anotação das sensações do que ocorreu na reunião, que é feito no final. Isso aí obriga o quê? A pessoa a um esforço de autocrítica e crítica para poder verbalizar no espaço intersubjetivo a que eu me referi, aquilo que foi subjetivo, aquilo que aconteceu subjetivamente com ela. Então, dentro dessa espinha dorsal constituída desses 3 elementos que eu falei, sempre girou-se em torno de várias técnicas de transmissão do conhecimento. O Coen, ele aqui, no Luz Eterna, ele continua com duração de 2 anos ou já ficou mais enxuto? Nós fizemos uma tentativa de enxugamento, de fazer ele em 1 ano. Mas, depois de alguns anos de experiência, e alguns centros ainda adotam essa experiência de 1 ano, nós voltamos aos 2 anos. Para quê? Para que haja um amadurecimento. É verdade, algumas pessoas exageram por aí, porque o Coen foi elaborado pela Luz Eterna, pertence, digamos, até juridicamente à Luz Eterna, mas caiu em domínio público e hoje fazem qualquer coisa por aí e botam o nome de Coen. Caro Donho, nós vamos interromper um pouquinho, vamos fazer um ligeiro intervalo e a gente volta em seguida para você completar o seu pensamento a respeito do Coen principalmente, tá ok? Tá. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, já tendo publicado mais de 350 títulos. Um de seus últimos lançamentos é Vivendo um Dia de Cada Vez, de autoria de José Newton da Costa. Mensagens de autoajuda florescidas da longa experiência do autor, coronel aposentado da Polícia Militar, na convivência com todo tipo de pessoas. Contato vendas@editoram.com.br ou telefone 19 3497 7000. Meus amigos, nós estamos de volta com o Diálogo Espírita, com a presença do Newton Meira Albach e João Donha, do Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba. O João Donha estava nos falando, antes do intervalo, sobre o Coen, que voltou à duração de 2 anos, é isso? Correto. Então, como eu estava dizendo, como existem muitas formas de aplicação, chegaram a fazer até o Coen workshop. Em um final de semana fazia o Coen para a pessoa sair de lá com a mediunidade pretensamente desenvolvida.
Isso aí gera problemas depois, porque o desenvolvimento mediúnico não é uma aquisição puramente racional e teórica de conhecimento, é também uma transformação individual. Então a pessoa precisa amadurecer. E nós achamos, depois de tantos anos de experiência, que 2 anos é o tempo ideal para adquirir um conhecimento teórico e amadurecer. O pessoal reclamava, eu fui monitor de Coen, só para fazer uma parênteses aqui, e as pessoas reclamavam que 2 anos era muito tempo. Muita gente nesses 2 anos mudava a vida, se mudava de cidade e tal, então eles tinham dificuldade para frequentar 2 anos, né? Eles conseguiram contornar isso aí, as pessoas estão levando até o final. Então, essa preocupação aí também existiu, por isso que nós passamos para 1 ano. Hoje em dia as pessoas quase que só programam a vida para 1 ano. Mas acabou prevalecendo a necessidade dos 2 anos para esse amadurecimento maior. Perfeito. Uma outra pergunta também para você aqui, eu gostaria de saber o seguinte: os cursos online, via internet, são aplicáveis, são válidos, será que funcionam? Eu acho que funciona e tem funcionado. O PBDE mesmo já foi feito por um grupo em Portugal, que fez em forma de cobrança, monitor, etc. e tal, e fez todo um PBDE, Programa Básico de Doutrina Espírita, pela internet. Fora isso, nós temos uma aplicação muito grande da internet pelos espíritas, desde as primeiras redes sociais, lá, IRC, Orkut, agora no Facebook existem grupos que discutem intensamente, que elaboram temas espíritas e tal. Fora isso, existem grupos que se encontram nas salas disponíveis na internet, como o Pautac, por exemplo, e fazem debates, estudam a revista espírita e as coisas assim. Eu vejo nisso algo muito promissor. Eu acho que a gente deve crescer nesse aspecto de utilizar a internet para fazer esses cursos à distância. E eu, às vezes, sou encarado como revolucionário, porque eu penso que até o desenvolvimento mediúnico, até um Coen, a gente conseguiria fazer à distância, com horários, claro, combinados, em que as pessoas fariam os seus exercícios à distância e os problemas, eventualmente, poderiam ser resolvidos. E resolvidos à medida que aparecem, porque a experiência é que ajudaria a elaborar tudo isso. Então, eu vejo como muito promissora a utilização da internet. Não gera comodismo nisso, não? Olha... Nas pessoas, em vez de ir ao centro espírita, ele fica tudo na frente do computador. Pode, e esse é uma das coisas que provoca resistência nas pessoas, principalmente nos dirigentes do centro espírita, quanto à utilização da internet. Tem pessoas no centro que, quando a gente elabora um grupo para se encontrar na internet, já diz: não tem nada disso, tem que se encontrar no centro espírita. Eu acho que deve existir as duas coisas. Tanto o encontro presencial no centro espírita, que é insubstituível, as pessoas se encontrarem, se abraçarem, trocarem mesmo, tanto o toque como as energias, mas é importante também, num mundo em que há cada vez mais dificuldade de locomoção, congestionamentos, até criminalidade, tudo isso, que as pessoas também tenham a sua chance, a sua opção de se encontrarem não presencialmente, se encontrarem nesse ambiente virtual da internet. Muito bem, muito legal. Temos que acompanhar a tecnologia. O mundo hoje é diferente, a gente tem que se adaptar, né? O Espiritismo também. Kardec já preconizava que ele não seria superado nunca, exatamente por isso, por acompanhar a ciência, a tecnologia e seguir em frente, né? Newton, eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre a casa, sobre luz eterna e tal, mas parece que tinha alguma coisa que você queria se referir ainda aos cursos, isso, né? É com relação ao PBDE e ao Coen, não é? Pois não. Porque quando nós fizemos o Coen, nós nos baseamos na orientação de Kardec, que dizia que a única condição para se atestar a mediunidade seria a experimentação. Tem um capítulo, a formação dos médiuns, no livro dos médiuns, não é? Sim. E aplicamos o Coen assim. E depois, então, um grupo de Londrina, o Espírita Nosso Lar, criou o COED, que é o Centro de Orientação e Educação Doutrinária. Eles achavam que o pessoal que iria para o Coen deveria ter uma base doutrinária para ter mais sucesso na experimentação, né? Então o COED Londrina inspirou o PBDE, né? O Rubens Denizar, que veio para Curitiba, nos trouxe a informação do COED com alguns roteiros de aulas. Em cima daquele nós bolamos uma outra programação, né? Que foi o PBDE, que inspirou também o próprio ESD, né? O pessoal que elaborou o ESD, a Federação do Rio Grande do Sul, reconhece, né, inclusive, né, que a inspiração do ESD surgiu exatamente do Coen, né, em parte, né?
Eu queria estabelecer essa ligação, né? É importante essa observação aí. Essa aí. Pois é, e aqui, o Luz Eterna, resumidamente, para o público que não conhece, que gostaria de conhecer a casa. Isso. Nós temos dias, horários e quais atividades que tem. Nós temos palestras públicas, né? Às terças-feiras, às 14 horas, né? Às terças-feiras, às 20 horas. Né? Temos a programação para infância e juventude aos sábados e temos 3 TBDS, né? Um na quinta-feira à noite, às 20 horas, outro na sexta-feira, também às 14 horas, e nas 15 horas do sábado, juntamente com a atividade da infância e da juventude. Então os pais trazem as crianças e jovens para essa atividade e participam também do PBDE. Tá, e quais são as outras atividades que a casa tem? Conta um pouquinho da história do Luz Eterna, quando foi fundada? A Luz Eterna foi fundada em 1947, né? Pela família Trombini. Né? O pessoal começou numa casa aqui próxima, na rua Aldino Silva, né? E posteriormente se mudaram para essa sede atual, onde tem o salão grande, né? E nessa casa de madeira, então, o centro funcionou por vários e vários anos. Até que na década de 70, né, foi inaugurada a sede nova, né? Que não é tão nova, porque tem outro salão agora anexo, né? E daí, então, o centro foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? Tendo como base principalmente o estudo e a divulgação da doutrina espírita. E achamos que é fundamental, né, para que a doutrina espírita chegue com clareza, né, às pessoas interessadas. Pois é, Donha, você trabalhando aí junto com o Newton, colabora em muitas atividades na casa. Luz Eterna, a gente conhece, eu quando cheguei aqui a Curitiba, era uma das casas que eu conhecia já de nome, com alta respeitabilidade, entre esses 65 anos, é isso? Isso. Mais ou menos? É isso, né? De 47, 53, 66 anos, né? Então, mas qual é a importância de uma casa espírita para o atendimento da região? Como é que aliás, depois eu quero que vocês mencionem aí, por favor, o número de telefone, se as pessoas quiserem ligar para cá para saber melhor sobre as atividades, confirmar esses horários que o Newton acabou de informar, né? Gostaria que você fizesse assim uma espécie de um convite justamente a essa necessidade dos espíritas buscarem muitas vezes aquela história de que vem pela dor, vem pelo amor. Quem sabe hoje em dia a gente consiga aos poucos ir através do estudo, do esclarecimento, né, ir substituindo essa vinda pela dor pelo amor, ou seja, para que as pessoas venham buscar mais o crescimento espiritual e não apenas buscar benefício. É importante esse aspecto, Donha? Que venha também pela curiosidade, né? Pela curiosidade saudável, aquela que gerou a ciência, que gerou o conhecimento humano e tal. Então, é muito importante nesse aspecto que a Casa Espírita disponibilize cursos como o Programa Básico de Doutrina Espírita, que se referiu ao Newton, como porta de entrada, para as pessoas conhecerem o que é o Espiritismo. Mas também ela deve facultar a oportunidade para a prática espírita, a praxis espírita, que é tanto o desenvolvimento mediúnico, tanto o exercício da mediunidade, como o atendimento ao ser humano em todas as suas necessidades, em todas as necessidades de interrelacionamento e solidariedade que o ser humano tem, até na questão da assistência social. Então, o centro procurou, ao lado, quando surgiu, já surgiu dentro dessa vertente de estudos, mas também procurou criar um departamento que permitisse o serviço social, digamos assim, a dedicação das pessoas ao próximo, às necessidades regionais e tal. Perfeito. Eu gostaria que vocês deixassem as suas despedidas. Da minha parte, o nosso agradecimento pela presença de vocês no nosso Diálogo Espírita. Por favor, suas despedidas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas que nos assistem e permitem que a gente externe as nossas opiniões e espero outras oportunidades. Também obrigado a todos. O Luz Eterna está à disposição do Diálogo Espírita para qualquer necessidade que surja. Ok. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos nossos telespectadores e continuem com o nosso Diálogo Espírita.
Meus amigos, nosso quadro Nosso Lar de hoje, nós vamos falar sobre a convivência entre os espíritos desencarnados. Como é que é a vida no nosso lar, do lado de lá, no dia de hoje. Nós fizemos um apanhado aqui de algumas questões do Livro dos Espíritos e entre esses tópicos a gente aferiu o seguinte: o mundo espiritual é extremamente bem organizado, com hierarquia e exercício da autoridade cuja base é a elevação moral dos indivíduos. Por isso que essa ordem nunca é subvertida. A autoridade do superior é irresistível para os inferiores. Seu comentário, Gilberto. Isso, Wilson, fazendo um parâmetro dentro das proporções, lógico. Se aqui no mundo terreno, onde você tem que ser subordinado a alguém superior a você, no mundo espiritual não é diferente, só que lá a superioridade é em termos evolutivos, em termos de morais, não tem nem dúvida. É isso que manda. Então, como você falou, é irresistível, não tem que se submeter, vai que com o tempo você vai aprender também e você vai atingir um patamar de evolução tal que você também consiga passar instruções àqueles menos evoluídos. Irresistível é o termo mesmo. Perfeito. Títulos e poderes, complementando a questão anterior, títulos e poderes usufruídos aqui na Terra não valem absolutamente nada do lado de lá. Os importantes daqui podem perfeitamente ocupar uma posição totalmente subalterna e vice-versa, aqueles que foram anônimos, pessoas humildes, sem recursos, socialmente pertencendo às camadas mais baixas, podem estar lá numa posição mais elevada. Basta ver que nós já comentamos em programas anteriores o caso do próprio André Luiz no nosso lar. Aqui ele era um médico, chega no mundo espiritual, quando ele pede alguma ocupação, que ele manda um varrer o local, a sala lá de enfermagem, então, não, mas eu fui médico na Terra, grande coisa. Então, ele é um aprendiz. Exatamente. Então, por isso que é condenável aqui essas situações de querer ser maior do que o outro, elitizar ou coisa parecida. Lá não vale nada. Lá não vale nada. Tanto isso é verdade, viu, Gilberto? O livro Céu e Inferno, de Kardec, ele é muito importante. Esse livro é bastante instrutivo. Quem não conhece, que leia. Na segunda parte desse livro são testemunhos de vários espíritos que se comunicaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era administrada, presidida por Kardec, e lá frequentemente apareciam espíritos de gente poderosas, de pessoas poderosas quando na Terra. Tinha aqui, eu até listei o príncipe Ouran, a Lisbeth, que era bela, desleal e ambiciosa, uma rainha indiana de Udi. E para alguns era decepção, para outras essas pessoas se sentiam, algumas decepcionadas, algumas revoltadas pela posição que ocupavam. Umas arrependidas, foram orgulhosas, viciosas, ricas, pisavam nos pobres, nos menos favorecidos, autoridades que foram autoritárias. E lá eles encontram um quadro totalmente diferente. Mas não tem nem dúvida, até porque lá no mundo espiritual não existem fantasias. As fantasias que existem aqui na Terra. Lá o espírito é tal qual, ele se vê frente a ele mesmo. E lá, como nós falamos há pouco, o que vale mesmo, o que manda em termos de superioridade é o crescimento moral. Não tem outra forma. Então, aqui se vivencia na Terra, esquece. Desencarnou, é uma outra situação. É outra situação. Não tenho nem dúvida. Eu queria ler aqui na íntegra a questão 278 do Livro dos Espíritos, que é muito importante. Pergunta é: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia recíproca que existe entre eles. Constitui um mundo do qual o vosso, que é o mundo nosso aqui da Terra, é um pálido reflexo. E aí embaixo tem um comentário do Kardec que diz o seguinte: tal uma grande cidade, onde homens de todas as classes e de todas as condições se veem, se encontram, se cruzam nas ruas, se confundem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. Então, é essa outra questão. Nós estamos com um tempinho bem apertadinho, eu queria passar para o Gilberto aqui, mais esse segundo tópico aqui. Os espíritos os espíritos bons vão a todas as regiões habitadas, mas essas regiões habitadas por eles são interditadas aos espíritos inferiores. E, Gilberto, segundo os relatos mediúnicos, já para se fechar,
É o que nós estamos, de certa forma, já está acontecendo aqui na Terra, né? Os espíritos inferiores, eles já não renitentes na prática do mal, na maldade, na marginalidade, na prática de criminalidade, eles não vão reencarnar mais aqui na Terra, para não atrapalhar o progresso. E lá é a mesma coisa, né? Não tem nem dúvida, Wilson. Cada qual ganha conforme o seu merecimento. Não tem como você conviver com aqueles que não são afins. Então, oportunidades existem, né? E a espiritualidade está dando essa oportunidade, como se falou, para reencarnar todos os espíritos que merecem mais uma chance, mas se não tiver o desprendimento de aprender, realmente vai conviver com aqueles que são afins em outros mundos, ensinando um pouco o que aprenderam aqui. Não vão ter como reencarnar em mundos mais evoluídos. Porque a vigência vai passar a reger aqui as nossas vidas, mais essa autoridade moral. Então, esses espíritos, eles terão praticamente ser expurgados. Lá no mundo espiritual também já funciona assim. Lá é a cópia, né? Então, meus irmãos, o nosso diálogo espírita se encerra por aqui nessa semana e nós voltamos na outra, com a permissão de Deus, nosso Pai. Um abraço a todos vocês e até lá. Que a paz e o Espírito esteja com vocês.